chega ao ponto de dizer que vacinas que erradicaram doenças, na verdade, faz parte de uma grande teoria de conspiração para matar todo mundo. Eu vou pegar esse gancho que você falou. O que é que você aprendeu com a pandemia? Você estava lá dentro, você viveu isso assim, lá na ponta, como apoio técnico. Como é que foi? O que é que a pandemia ensinou para a Secretaria de Saúde de Campinas, no caso? Foi um desafio muito grande, né? A gente teve que... não pôde... Lógico que, assim, numa situação em que você tem que parar de atender que ocorreu, né? Para que a epidemia não avançasse mais ainda e numa velocidade maior, com mais gente ficando doente, e isso poderia gerar estrangulamento do sistema. Não ter leito para internar paciente grave. Aquilo nem nos piores sonhos estava previsto, né, Carlos? De um gestor público, de um em apoio técnico. Campinas, a Secretaria de Saúde deu conta do recado. Eu estava ali observando o município inteiro, deu conta. Conseguiu internar todo paciente que precisou de UTI, foi internado. Fantástico. Então, isso foi fantástico. A Secretaria conseguiu cumprir o papel dela. Agora, tem as consequências, né? Se o paciente fica em casa diabético, não vai no retorno, ele vai descompensar do diabetes, né? É aquela coisa, a gente fala, não pode comer doce, mas tem que estar... Nem todo paciente tem esse grau de autossuficiência, diz assim, cara, numa situação que ele está privado do contato social, ele compensa comendo doce. Ou, às vezes, acaba o remédio e ele tem medo de ir pegar o medicamento para diabetes ou para hipertensão. Então, teve um aumento do número de complicações de diabéticos e hipertensos nesse período, no mundo inteiro, né? Esse é outro problema que a gente teve que administrar. E o pós-Covid, que gera vários problemas, né? Então, pelo que você está falando, eu acho que a pandemia mostrou para vocês o poder de flexibilização, de flexibilidade, de adaptação que vocês tiveram. Com certeza, com certeza. Foi um bom trabalho, né, Carlos? Foi um belíssimo trabalho. A equipe de saúde da prefeitura, em todos os níveis, né? Do nível central, nível distrital e na ponta, brilhou. Eu vi eles brilhando, assim, com uma dedicação incrível, trabalhando muito. Você viveu, eu acho que aqui em Campinas, você vai me confirmar isso, mas eu apostaria nisso. Essas ideias de negar a ciência, eu acho que aqui em Campinas isso pelo menos não aconteceu. Não aconteceu, né, Carlos? Não de forma nem teria consistente. como, Unicamp, PUC, não tem como. Né? Negação da ciência aqui, não acho que... Olha, ter duas universidades do peso da Unicamp e da PUC, com certeza puxou para cima, muito, né? Mas, óbvio, virou uma questão de crença, né? Então, eu acredito em vacina, eu não acredito em vacina. Então, aí toma um tom quase religioso, né? Em que a argumentação lógica não funciona. Então, diminuiu muito a cobertura vacinal. No debate de vocês, isso não tinha vez, né? Aqui, olha, mas a população deixou de vacinar os filhos. Isso é um problema grave, que a gente pode voltar a ter pólio, né? Eu e você tivemos colegas de classe que tinham a perninha curtinha. Sim, a nova geração não viu. E pode voltar a ter. Essa é a questão da pós-verdade, né? Tipo, não é a verdade que importa, mas o que eu acredito. Pode estar ou não estar certo. Não tem verdade, né? Hoje em dia, para algumas pessoas, né? Sim. Só que a ciência e a vida... Por exemplo, eu posso achar que a minha mão não vai queimar se eu puser numa chapa quente. Pois é. Mas vai queimar. Então, é isso que é o risco que a gente corre. Porque as vacinas funcionam. Então, eu vi 2 casos de difteria na minha vida. Eu vi meia dúzia de tétano. Eu sou infectologista. Por quê? O Brasil tinha uma cobertura vacinal sensacional. Agora, a cobertura vacinal caiu muito no país inteiro, por causa da pós-verdade. Então, vai começar a ter difteria, tétano. Tomara que não tenha. Tomara que a gente tenha uma ação efetiva, né, para recuperar isso, né? A confiança da população. Mas a gente está preocupado. Nós estamos preocupados, profissionais de saúde. E o que aconteceu? Foi movimentos políticos que fizeram isso? É um processo mesmo com a tecnologia e as notícias sensacionalistas da internet, porque precisa ser sensacionalista para ter, pelo menos é um paradigma de quem faz conteúdo para a internet. Você acha que um pouco disso veio criar esse universo fantasioso que chega ao ponto de dizer que vacinas que erradicaram doenças, na verdade, faz parte de uma grande teoria de conspiração para matar todo mundo? Quando é que isso começou a acontecer? Olha, então tem interesses econômicos nisso, né? Tem interesses políticos, né? Mas eu não queria falar sobre isso, queria falar mais do que aconteceu cientificamente.
teve uma publicação fraudulenta, né, que fez muito sucesso há uns anos atrás, aí, uns 20 anos atrás, no início do ano 2000. A publicação foi feita nos Estados Unidos. Um grupo associou autismo à vacina, não lembro agora, acho que de sarampo. E aí era uma publicação fraudulenta. Tinha alguma coisa lá que eu não lembro o detalhe, mas enfim. Essa publicação deu força para grupos europeus. Lá na Europa tem algumas tradições filosóficas, vamos dizer assim, que são contra a vacina, né? E isso é histórico, né? Construído historicamente, principalmente na Alemanha, né? E esses grupos são pequenos, assim, vamos por aí, 30 mil pessoas na Alemanha inteira, mas eles são muito influentes. E aí, junto a essa tradição histórica lá do povo alemão, que acreditava que a vacina... Eram duas correntes filosóficas, vamos chamar assim, eu não quero nomear. Pelo menos ideológicas, né? Filosóficas, vamos dizer assim, porque elas têm a ver com saúde, mas tem uma natureza que não é da nossa medicina contemporânea, tá? E aí, por conta dessa publicação fraudulenta, tomou força, e isso já vinha atrapalhando um pouco, mas nossa cobertura vacinal estava indo bem. O que eu acredito que é um grande problema do brasileiro, que a gente não valoriza aquilo que a gente tem, que é nosso, construído por nós, e é bom. A gente sempre olha para fora e acaba se inspirando no que é externo. Esse é um problema do Brasil. A gente tem coisas maravilhosas aqui. Sim. São melhores que... Não tem nenhum país do mundo, às vezes, tem alguma coisa que a gente tem aqui. Só que a gente olha para a Europa, para os Estados Unidos, não, isso aqui não é bom, porque se fosse bom, teria lá. Isso não é verdade. Tem coisa boa que só tem aqui e não tem lá. Isso é normal, isso é humano. Mas nessa, vamos dizer assim, nessa alienação do ponto de vista cultural, né? A gente se aliena culturalmente daquilo que é próprio e bom para olhar o que não é nosso e ignorar o que é bom nosso. Veio um movimento, né, que ficou muito forte lá nos Estados Unidos de negacionismo, né? Esse movimento invadiu aqui pela via política, né? Infelizmente foi isso. É isso que eu vejo. Eu acho que isso é um assunto mais para cientistas sociais, sejam eles da antropologia médica, estudarem e trazerem para a gente a resposta. Eu estou dando uma opinião de um profissional que trabalha com saúde pública e observou os fatos. Preocupante. Para você é preocupante quando você está ali com a população. Você acha que ela está mais desconfiada, de certo modo, com as vacinas? Você acha que isso está acontecendo com realmente? Certeza. É inegável. Tem. E a gente vê, teve um primo meu, que ele é um grande pesquisador da Federal Santa Catarina. Ele abandonou o concurso dele aqui e ele me ligou com respeito à dose de reforço do Covid. Ele é um grande pesquisador, nível mundial. Mora nos Estados Unidos, né? E aí ele perguntou tecnicamente, é um cientista, eu expliquei tudo para ele, a taxa de complicação e tal, mas a crença dele, que vinha do ambiente que ele estava, fez com que ele não tomasse a segunda dose. Influenciou ele. Influenciou. Mesmo, isso aconteceu várias vezes, eu conversei com pessoas em nível altíssimo intelectual aqui, que não eram da área médica, e eu não consegui... Meu objetivo não era convencer. Como eu estou falando com algum nível muito alto, eu falo de trabalho científico, eu sei que o cara entende. E o cara conclui o oposto do que eu estou falando. É impressionante. Eu estou dando os dados objetivos, mas ele conclui o que a emoção dele diz. Sim. Então vira uma questão de emoção. Emocional. Eu sou contra isso. Emocional. E aí vai.